Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. E olha só, pessoal, hoje o conteúdo é realmente explosivo. Vocês sabiam que esse ano a gente tem eleições? Isso mesmo, todo mundo aí vai ter que votar, né? Mas, Lelão, o que tem a ver as eleições desse ano que vão acontecer e o marketing digital? Tudo a ver. Para você que não sabe, né, na última eleição presidencial, o nosso atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele foi eleito exatamente utilizando, né? Olha só, pessoal, olha só que impactante. Você talvez saiba disso, mas ele foi eleito principalmente utilizando as ferramentas das redes sociais. Isso mesmo, pessoal, exatamente. E de lá para cá, desde a eleição, né, do nosso atual presidente, muitos outros candidatos perceberam, né, o poder que a internet tem e estão se manifestando através exatamente das redes sociais. Vão lançar suas candidaturas preferencialmente nas redes sociais. Então, eu tenho um convite para te fazer. Por quê? Porque naquela eleição eu comecei a entender exatamente isso que eu estou te passando, comecei a buscar mais conhecimento em tráfego local e pude oferecer naquela ocasião serviços de impulsionamento de campanha para esses alguns candidatos a vereador, né, principalmente da cidade onde eu moro, e alguns outros de outras cidades, né, que eu conheço, mas que eu não moro, mas que me procuraram exatamente para fazer isso. E aí, pessoal, é onde entra você. Você, isso mesmo, você está entrando no marketing digital, você já tem o conhecimento, né, de que você não alcança uma pessoa, né, com conteúdo genérico. Muito pelo contrário, a gente precisa ser bem específico naquelas pessoas que a gente vai fazer uma proposta de campanha. Leles, mas isso, né, quando a gente fala de política, a gente já começa a imaginar um volume de dinheiro muito alto. E aí a gente começa a pensar também que esses candidatos, eles terão preferência por contratar uma agência, por ter ali um investimento alto numa padronização de conteúdo, etc e tal. Não, pessoal, não. Muitos candidatos, tá, que você pode ter acesso, esses candidatos não têm aí muitos fundos partidários, ou seja, aqueles fundos de doação de campanha que eles podem utilizar para contratar uma agência de marketing, etc e tal. Isso, na maioria dos casos, não existe. Porque essas pessoas são pessoas comuns, com um ideal político e que querem mostrar a ideia deles para o maior número de pessoas, para que chegue na eleição e eles coloquem lá o dedinho no botão do candidato. Olha só, pessoal. E aí, o que acontece? Esses candidatos, eles procuram pessoas que têm algum conhecimento exatamente em campanhas. Então vamos imaginar uma coisa, que aqui, ó, ao longo de quase um ano de Papo Digital, desse incrível podcast, a gente vem falando exatamente sobre estratégias de campanhas. Ah, mas de estratégia de campanha política, Leão? Não, mas estratégia de campanha de marketing. E isso tem tudo a ver, porque o candidato, ele vai procurar alguém que conheça profundamente ou conheça de fato como fazer uma campanha de marketing. E a gente sabe aqui, eu já tenho falado muito isso para vocês, que não adianta a gente chegar e falar assim, por exemplo, eu vou criar uma campanha para um candidato tal, então eu vou falar para ele que tudo que ele vai fazer. Não, galera,
tudo que ele vai fazer ainda será feito. A gente tem que pensar exatamente aonde? Em despertar o desejo do eleitor. Olha só, pessoal, hoje eu estou falando aqui exatamente sobre política, porque é um momento certo. Tá? Se você conhece algum candidato e ele tem ali, né, não tem acesso a um fundo partidário milionário, claro, ele nunca vai contratar você, né? Mas se você conhece, tem acesso a algum candidato e você tem essa percepção de mercado, ou seja, então você vai propor isso, então beleza, então a gente vai já falar lá no futuro para essa galera. Falar para essa galera que ela vai ter emprego garantido, ou que ela, enfim, dependendo da promessa que o candidato quiser expor, né, nas redes sociais. E aí, vai de você já sabe criar um perfil lá no Facebook, você já sabe criar uma página lá no Facebook, sabe criar um perfil no Instagram e de modo que você configure ele para uma conta profissional e aí você vai linkar com aquela página do Facebook, beleza? Isso tudo você sabe, mas muitos candidatos não sabem que tem que fazer isso. E muitos assessores desses candidatos também não têm a qualificação que você tem simplesmente por acompanhar esses podcasts, esses áudios diários. E aí, olha só, você pode propor para ele, olha, não, a gente vai criar uma página no Facebook, né, do seu partido ou de você, né, como candidato, com seu número e tal, e também um perfil lá no Instagram. Beleza, esse é o primeiro passo. Só com essa construção e padronização que você propuser para um candidato, você pode cobrar aí de R$2.000 a R$10.000, dependendo da sua qualidade, né? E, óbvio, da sua expertise. Num segundo momento, você vai trabalhar numa linha narrativa, como a gente vem conversando. Não adianta você ir lá e querer falar para a pessoa, né, que nem te conhece que fulano é candidato. Não. Primeiro você tem que criar conteúdos para que essas pessoas se interessem por esse conteúdo, que é a mesma coisa que o topo de funil. Depois que a pessoa, né, ela conheceu ali algo que despertou o desejo visceral dela para votar nesse candidato, ela estará preparada para receber mais conteúdos de propostas, vídeo de reels falando sobre a conduta e vida ética desse candidato, enfim, até o fundo do funil, que o fundo do funil vai chegar perto das eleições e é exatamente aqueles conteúdos poderosos que você vai pedir para a pessoa não comprar, mas para apertar o botãozinho lá na urna desse candidato. Olha só, pessoal, como isso, tudo que eu estou falando aqui para vocês faz sentido, porque, como eu estou dizendo, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento que você tem. E ao longo dessa campanha, de um candidato que você consiga, né, tem aí um contato para você fazer isso para ele, você pode faturar até uns R$20.000 no período da eleição. Olha só, pessoal, então é muita grana na mesa que as pessoas acabam deixando. Lelis, eu não me sinto seguro para fazer uma proposta para o candidato. Poxa, quando você vai se sentir seguro ou segura? Quando a eleição passar, aí você vê que candidatos que trabalharam nas redes sociais tiveram um alcance maior que aqueles que foram, né, de forma analógica, né, porta a porta, mão em mão, dando mão lá para os candidatos. Aí você vai perceber, fala, caramba, cara, eu tinha a possibilidade de fazer isso. Então, não pense que você tinha, não deixe passar a ocasião, tá? O momento é agora, beleza? Então, continua ligado, fica antenada, que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!